São as mudanças climáticas a maior ameaça ambiental do século XXI ou a maior ameaça para a humanidade? Luta de forças numa luta contra o tempo. Forças sociais, políticas, culturais, numa corrida em que a informação desempenha um papel central. Daqui a pouco, no Magazine da Universidade Aberta. Neste programa, Filipe Duarte Santos fala-nos das alterações climáticas. No Fugas, a exposição Quel Amour, no Museu Berardo, junta artistas de gerações, países e culturas diferentes. Solidariedade, a capacidade de ajudar e de compreender os outros. Sustentabilidade, ou seja, do ponto de vista social, económico e ambiental. Natureza, ela é essencial para o nosso bem-estar no nosso planeta, na nossa casa. Professor catedrático de Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mais de 30 anos dedicados ao estudo das mudanças globais e alterações climáticas, faz parte, desde 1998, do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. É membro efetivo da Academia das Ciências de Lisboa. Filipe Duarte Santos, muito obrigada por ter aceitado este convite para estar presente no Magazine da Universidade Aberta. As alterações climáticas, quando falamos destas alterações, mais do que o futuro do planeta, é o nosso futuro, o futuro da humanidade, porque o planeta vai continuando alegremente a adaptar-se a estas diferenças de energia, não é? Sim, aliás, creio. Sim, aliás, o nosso planeta, não é? Enfim, é aquilo que temos, é a nossa casa. Teve um clima que mudou ao longo do tempo em que o planeta Terra existe, ou seja, há 4.500 milhões de anos. Portanto, tivemos climas muito mais quentes do que agora, climas muito mais frios, há oscilações naturais. E fomos adaptando. Enfim, o planeta foi-se adaptando. Foi-se adaptando, quer dizer, e a vida, não é? A vida que surgiu há cerca de 3.800 milhões de anos, primeiro sob formas unicelulares, muito simples, mas depois multicelulares e finalmente vida inteligente, não é? Que somos nós. É importante também dizer que as mudanças climáticas não foram brutais, quer dizer, não foram muito pronunciadas, porque isso tinha sido muito prejudicial para a vida, não é? Houve realmente mudanças climáticas, mas os organismos vivos, as várias espécies... tiveram condições para se desenvolver. Para se desenvolverem e para evoluírem. Agora, aquilo que é previsível é que, se não fizermos nada em termos de controlar o problema das alterações climáticas antropogénicas causadas por certas atividades humanas, vamos ter, para a maioria das pessoas, uma vida muito menos fácil, mais difícil, uma vida com uma qualidade de vida muito menor, situações mais graves de pobreza, de grandes desigualdades, em certas regiões mais vulneráveis às alterações climáticas e, portanto, enfim, situações muito de disrupção, não é? Eu diria de frequentes fenómenos, eventos meteorológicos extremos, não é? Como sejam secas, inundações, a subida do nível médio do mar, enfim, grandes convulsões, não é? Provocadas por um clima muito mais agreste, muito mais gravoso. Será que o homem, às vezes, pergunto, não se apercebe tanto dessas alterações porque se há 500 anos houvesse uma seca, havia fome, havia peste, havia morte, agora há uma seca, vai buscar-se a outro país, não é? Importa-se. Exatamente, nós não somos sensíveis hoje em dia a uma seca, tivemos uma seca bastante grave, não é? No ano 2016, 2017, bom, e quando íamos ao supermercado não nos faltava nada. Estava lá tudo, não é? Estava lá tudo. Até portanto, produtos fora da época. Mas repare que isso é agora, porque na Idade Média em Portugal havia secas, sempre houve secas em Portugal e na Península Ibérica, etc., mas nessa época uma seca era uma coisa muito grave, quer dizer, provocava, se fosse uma seca extrema, não é? Provocava migrações, provocava fome, não é? Provocava situações muito, muito graves. Portanto, no fundo, as alterações climáticas não se podem estudar com um olhar, tem de ser um olhar multidisciplinar, porque se olharmos para as questões sociológicas, culturais, enfim, tudo explica um bocadinho o que vai acontecendo pelo mundo, não é? Exato. Repare, essencialmente o problema das alterações climáticas é que nós, hoje em dia,
consumimos muito mais energia per capita do que, ou seja, a média, não é? Portanto, a quantidade de energia que é consumida dividido pelo número total de pessoas no nosso planeta, consumimos muito mais energia do que no início da Revolução Industrial. Esse consumo de energia per capita aumentou cerca de 8 vezes, é uma coisa absolutamente, enfim, muito grande, não é? Um valor muito grande. E como é que nós conseguimos isso? Não é? A nossa civilização depende muito da energia. Nós estamos permanentemente a consumir energia através dos combustíveis fósseis. Não é? Porque os combustíveis fósseis, primeiro o carvão, em Inglaterra, não é? E depois o petróleo e o gás natural, é que permitiram esta abundância da energia a preços relativamente acessíveis. Portanto, 80% das fontes primárias de energia a nível mundial, continuam a ser os combustíveis fósseis. E é extraordinário que desde 1970 até agora esse número praticamente se mantém. Apesar de todo o esforço que tem sido feito, e tem sido feito um esforço, quer dizer, a nível das Nações Unidas, a nível dos vários governos, não todos, mas alguns governos, no sentido de diminuir a nossa dependência nos combustíveis fósseis. Mas apesar disso, à escala mundial, desde 1970 até agora, continuamos com 80% das fontes primárias. Em Portugal, que desenvolvemos muitas energias renováveis e que é uma coisa muito boa, continuamos na volta dos 75, 70, 75. Mas neste momento, mesmo que travássemos, para além de travar, tínhamos quase que regredir esse consumo, não é? Para conseguirmos um equilíbrio da energia, ou não? Repare, não, é possível de facto fazer uma transição energética, mas é possível fazer a transição energética, mas isso depende essencialmente de duas coisas. Uma é nós darmos muito maior importância à eficiência energética, quer dizer, estarmos preocupados em obtermos a mesma funcionalidade para os equipamentos que nós utilizamos, que consomem energia, obtermos a mesma funcionalidade, mas consumindo menos energia, portanto, maior eficiência energética. Isso é a chave do problema, aí estamos todos de acordo, está a ver? Vamos fazer uma transição para que formas de energia, mas enfim, se consumirmos menos energia para a mesma funcionalidade, aí estamos todos de acordo. Depois, é possível fazer uma transição para as energias renováveis. Apesar de serem intermitentes, é uma coisa que se fala muito hoje em dia, bom, e a intermitência, como é que se resolve? Bom, a intermitência existe hoje em dia tecnologia que permite resolver esses problemas. Portanto, uma transição para a energia solar, para a energia eólica, e também para a hídrica, que Portugal já utiliza bastante, é possível à escala mundial. Daí as universidades e o papel da informação serem fundamentais nesta Fundamentais. questão. Isso penso que os cientistas, e há muitos cientistas que fazem esse esforço, esse trabalho, de divulgarem o seu conhecimento. De passar a palavra. Exatamente, não é? De procurarem, de facto, comunicar. Mas, repare, é importante salientar que os cientistas não fazem política, quer dizer, os cientistas fazem ciência e essa ciência, na minha opinião, deve informar a decisão política, não é? Deve informar a decisão política. Portanto, é aquilo que se costuma dizer que é uma science-based policy, não é? Uma política baseada na ciência, mas a política aos políticos, não é? Quer dizer, não é? Nós podemos, às vezes, estar até um bocadinho emocionados quando falamos destas coisas, mas, enfim, a decisão não é de cientistas. Não nos cabe. Defendeu, li, que a sustentabilidade do planeta obriga-nos a encontrar novos conceitos de prosperidade. Que conceitos, professor? Bom, repare, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que nós, por vezes, não temos bem a noção da qualidade de vida que temos. Por exemplo, consideremos o caso de Portugal, da qualidade de vida que temos em Portugal. Evidentemente que há em Portugal pessoas que ainda estão abaixo do limiar de pobreza. São pessoas pobres, são pessoas com dificuldades. Mas, no geral, está a ver, se formos considerar em média, nós vivemos relativamente bem. Temos um sistema, apesar de tudo o que se dirá, enfim, dia para dia, tudo isso varia, temos um sistema nacional de saúde que é um sistema que funciona, não é? Portanto, temos segurança, temos toda uma série de bem-estar que não é partilhado pela maioria das pessoas no mundo.
não é? Como vivemos aqui nesta redoma, nem pensamos no resto, não é? Exatamente, a ver, nós temos a possibilidade de ir a um hipermercado e de consumir aquilo que nos apetece, evidentemente, que temos que controlar por causa do nosso orçamento e tal, mas quer dizer, há muitas pessoas no mundo que não vivem assim. E, repare, há uma tendência para que, apesar de já termos chegado a este ponto, queremos ainda mais. Não é? Queremos ir para um nível de vida das pessoas ricas nos Estados Unidos, porque depois nos Estados Unidos também tem diferenças brutais, não é? E o que é que isso tem a ver diretamente com o clima e com o nosso futuro? O que tem a ver, precisamente, é o consumo de energia que está associado a isso, mas não só o consumo de energia, também o consumo de recursos naturais, renováveis e não renováveis. Porquê é que hoje em dia se fala tanto da economia circular? Porque se nós não reciclarmos, não reutilizarmos, a certa altura o crescimento económico é mais difícil. E isso é que é um tabu. O crescimento económico é realmente aquilo que é imprescindível. Se nós não reciclarmos, se nós não reutilizarmos, se não tivermos uma economia, se não caminharmos para uma economia circular, o que acontece é que os recursos naturais, renováveis e não renováveis, começam a ficar mais escassos, começa a ser mais difícil a economia crescer quando os produtos básicos, quando as chamadas commodities, não é, começam a ser mais caros. Muito obrigada, professor Filipe Duarte Santos, pela sua presença no magazine da Universidade Aberta e por estes alertas que nunca são demais. Muito obrigado, tive muito gosto. Já a seguir, não perca por aqui o Fugas. Este projeto começou por um pedido de empréstimos de obra que fizeram ao Museu Coleção Berardo, uma exposição que se estava a organizar para o Museu de Marselha, que o tema em Marselha, em várias exposições do ano passado, foi o amor. E o Henrique, o comissário desta exposição, Henrique Cohn, já é um velho amigo do Museu Berardo, porque nós colaborámos já muito em anos anteriores, e desafiei o Henrique para, a seguir a Marselha, fazer uma itinerância aqui em Portugal, mas uma itinerância diferente. Diferente porque achei que era importante incluir não só os artistas que ele estava a pedir da coleção Berardo, como incluir ainda outros, e propus-lhe também artistas portugueses que pudessem integrar esta exposição. Il y a deux entrées là-haut, c'est-à-dire que si on vient une ou deux personnes ou trois personnes, on puisse dire avec son ami, son amant, moi je rentre là, toi tu rentres là, et on se retrouve, on fait un parcours. Donc l'exposition, il y a des choses, je voulais aussi la question de la parité entre les artistes femmes, les artistes hommes, il y a des perceptions différentes. Je voulais aussi qu'il y ait des différences sur la question de l'amour, est-ce qu'il est entendu pareil dans l'Afrique subsaharienne, en Extrême-Orient, en Iran. Donc toutes ces compréhensions ou même toutes ces pressions de l'amour, parce que l'amour c'est pas toujours ce côté glamour, ça peut être très violent. C'est pour ça qu'en haut j'ai commencé avec une photographie de Todd Ido, où l'amour peut créer la violence contre les femmes. En France, il y a une femme qui meurt par violence conjugale en France tous les 3 jours, et donc par amour. Et donc l'amour, ça peut être aussi cette violence-là. Donc je voulais, il y a aussi cet amour de soi-même, l'amour de son propre regard sur soi-même, ou cette interrogation. C'est pour ça, avec Chantal Akerman, avec Francesca Woodman au début. Donc c'est toutes ces choses-là que j'ai voulu travailler ici. Le temps, le labyrinthe, la parole, la discussion. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont là. Des choses qui sont de temps en temps très stupéfiantes, comme l'œuvre Par amour, la Paramount, ou des choses qui soient très intimes. Voilà, c'est ça aussi, cette question-là que je voulais débattre, l'intimité. L'intime, c'est quelque chose, qu'est-ce qu'on doit partager, l'intime? Temos aqui várias obras da coleção, como é o de Andrea e o casal que vem ao centro,
Temos duas obras da Paula Rego, uma obra que pertence à Casa das Histórias, outra que está aqui em depósito no Museu Coleção Berardo, que nos falam sobre a vida, sobre o amor. Temos esta obra fantástica da Niki de Sonfal, que é a Noiva, que nos fala dos casamentos dos casamentos que se transformam em histórias de terror e não em histórias de amor. E depois temos este amor de sedução nesta tela magnífica do Gérard Fromagier, que nos fala do amor-sedução entre um homem e uma mulher. A Conferência Internacional O Futuro da Educação à Distância em Língua Portuguesa realizou-se no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Foi organizada pela Universidade Aberta com o alto patrocínio de Sua Excelência, o Presidente da República. Eu queria entregar ao magnífico reitor as insígnias de membro honorário da Ordem do Mérito, agradecendo muito mérito traduzido numa obra de 30 anos e acreditando e apostando no futuro de uma instituição em nome de todos os portugueses. Decorreu no Auditório Camões, em Lisboa, a cerimónia de atribuição do grau de Doutor Honoris Causa a Maria Helena Moraes Semedo, Diretora-Geral Adjunta da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A sessão teve início com um cortejo académico a que se seguiu a apresentação da homenageada pela vice-reitora da Universidade Aberta, professora Carla Oliveira, e o elogio da laureada pelo Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos de Almeida Fonseca. Com esta homenagem, a Universidade Aberta distingue o percurso singular da economista cabo-verdiana, defensora de causas como a luta contra a fome e a pobreza, dando voz às populações e comunidades mais vulneráveis, em especial às mulheres rurais. A Aula Aberta é uma plataforma que disponibiliza um conjunto de temas e recursos de aprendizagem. Aí, os participantes vão encontrar percursos de aprendizagem em diversos formatos e, nesses contextos, poderão interagir e partilhar ideias e experiências com outras pessoas. A frequência destes cursos é livre e os participantes podem também obter um certificado mediante certas condições. O curso Migrações Forçadas e Refugiados, Perspectivas Teóricas e Aplicadas das Ciências Sociais é uma nova oferta educativa no contexto da Aula Aberta. Neste curso, apresentam-se, do ponto de vista académico e aplicado, diversas abordagens das migrações forçadas a partir das ciências sociais. A Universidade Aberta é a Universidade Pública Portuguesa de Ensino à Distância. Esteja atento ao portal da UAB e aceda a todas as informações sobre iniciativas e cursos. portal.uab.pt. A Universidade Aberta está em qualquer lugar do mundo, também através das redes sociais. Informe-se, comente e partilhe informações. portal.uab.pt. Pode recordar este e outros programas no portal da UAB ou on demand no Play da RTP em rtp.pt. Universidade Aberta, 30 anos a contribuir para a divulgação do conhecimento em língua portuguesa. Obrigada por nos acompanhar. Até breve.